Glória a Deus, a graça e a paz. Vamos entrar na palavra do Senhor hoje. Se você trouxe sua Bíblia, abra ela em Hebreus capítulo 12, versículo 1. Para você que está usando o aplicativo, eu sei que muita gente usa, né? Ou no tablet ou no celular, algum aplicativo. Inclusive tem várias versões. A versão que normalmente eu uso é a revista atualizada. Então, se você tem esse aplicativo, você quer ajustar a versão para ficar igual a minha, você pode fazer isso, tá bom? Agora, quando eu quero usar uma outra versão, normalmente eu destaco. Eu já digo que, olha, esse mesmo versículo, então a versão é assim. Mas vamos estar ministrando da versão revista atualizada. E eu queria que você abrisse em Hebreus capítulo 12, versículo 1. Quando você encontrar, você pode dar um amém. Glória a Deus. Então, o versículo diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Amém. Hoje à noite eu quero falar sobre um assunto que é pertinente para cada um de nós aqui nesse auditório hoje, que se chama distrações. Amém. Distrações é uma realidade em todas as nossas vidas, mas hoje eu quero falar vários aspectos desse assunto, mas para chegar num fim, e esse fim é como é que a gente vence as distrações, ao invés de apanhar delas, como é que a gente consegue vencer elas, amém? Nesse versículo que nós acabamos de ler, o autor nos instrui a tirar da nossa vida todo o peso. Agora, quais são esses pesos dos quais ele está se referindo aqui? Sabemos que não são pecados, porque logo em seguida ele acrescenta a palavra pecado. Ele disse: desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado. Então, se os dois fossem a mesma coisa, ele não teria tirado ou tratado, melhor dizendo, do pecado separadamente. O pecado se trata de coisas ilícitas. Já os pesos são o contrário. Os pesos são coisas lícitas. Mas ambos têm a capacidade de nos desviar da vontade de Deus, se a gente não tiver cuidado. Inclusive o apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios 6:12, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Em outras palavras, só porque algo não é pecado em si, não significa necessariamente que a gente deve fazê-lo. Amém? Quando algo lícito tira a sua atenção da vontade de Deus, então aquela coisa se torna um peso na sua vida. E qualquer uma dessas duas coisas vai prejudicar a sua carreira em Deus. E é por isso que o autor nos dá uma instrução no versículo 2. Veja agora o versículo 2. Ele diz: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Quem é o autor e consumador da sua fé? Jesus. Agora, no versículo 1, nós encontramos o problema. Mas no versículo 2, nós encontramos a solução.
E qual é a solução? Ele disse, olhando firmemente. Diga comigo, olhando firmemente. Observe que ele não está tratando de qualquer tipo de olhada, não. Ele está falando sobre um olhar que é intenso, que é focado. Eu lembro quando meus filhos, eles eram pequenos, e eu colocava para assistir desenho animado, às vezes na TV, e eu ficava impressionado com a intensidade do seu foco naquele desenho animado. Até a boca abria. E eu dizia, porque eu precisava falar com eles, eu dizia, Brandon, Emily, eu preciso falar com vocês. E eu disse, filhos, olhem para mim que papai está falando. Era impressionante o nível de foco que eles investiam. Queridos, esse é o tipo de olhar que o autor está falando que nós devemos ter para com Jesus, para com as suas coisas, ao ponto de quando as coisas do mundo, as tentações e as diversas distrações estiverem chamando a sua atenção, você está olhando para Jesus assim. Não dá nem para ouvir direito, porque você está concentrado naquele que é o autor e consumador da sua fé. Aleluia. Sabe, é quando nós não estamos olhando firmemente para Jesus, que acabamos nos desembaraçando com pesos e com o pecado. Ou seja, esse é o pivô do problema. Nós não estamos olhando com a intensidade e com o foco que devemos no Senhor e nas coisas do Senhor. Agora veja, esse mesmo versículo 2, na Bíblia ampliada, traduz assim: virando o olhar de tudo que pode distrair para Jesus. É exatamente sobre isso que estamos falando hoje. Pesos e pecado são distrações que vêm para tirar o nosso foco de Jesus. Por mais inocente que pareça aquela distração, o propósito e o alvo dela é tirar o seu foco do seu Senhor Jesus Cristo. Essa semana, eu tive a oportunidade de estar presente, orando e consagrando uma nova empresa de um dos membros da nossa igreja. Graças a Deus. Deus está levantando empresários aqui na nossa igreja. E vão surgir mais, viu? De repente tem uma coisa cozinhando no seu coração. Não ache que isso é azia, não. Isso é o Espírito de Deus que está movendo em você. Os sonhos dele nascem primeiro por dentro, para depois chegar por fora. Mas o tipo de empresa que esse membro nosso abriu chama muito a minha atenção, porque eu, na verdade, nem sabia que existia esse tipo de função ou até mesmo de necessidade. Mas o que ele abriu são salas de estudo, tá? São salas que contêm dentro delas cabines, né, com uma cadeira, uma areazinha para guardar livros e tal, tudo dentro do ar-condicionado, e pessoas alugam essas cabines para estudar, porque hoje em dia tem muitas pessoas que estão estudando por concurso, pessoas estudando por vestibular, e literalmente eles tratam o estudo como se fosse um trabalho tempo integral. Eles estudam pela manhã, estudam à tarde, e tem pessoas que não têm um lugar propício para o estudo, porque lá em casa
tem 4 meninos que parecem endemoniados correndo para um lado e para outro, fazendo barulho. Tem no cachorro que está latindo. Tem no vizinho que liga a música alta. Então a pessoa não consegue concentrar, não consegue focar. Então eles alugam essas cabines para evitar e fugir de distrações. E sabe que parece que é a bola da vez, esse tipo de negócio, porque é muito procurado isso. E eu achei super interessante a iniciativa dessas pessoas que alugam essas cabines, né? E na verdade, cada um de nós, inclusive, deve ter esse mesmo zelo que eles têm para com as coisas de Deus. Eles estão saindo de um contexto de distração para estar num ambiente onde eles possam estar totalmente focados no que eles precisam fazer. E sabe, eu sei que a maioria de nós não pode se meter numa sala o dia inteiro, mas devemos ter a mesma determinação que eles têm de vivermos livres de distrações. Distrações virão, mas nós não precisamos ser vítimas das distrações. Amém? Veja o que a Bíblia diz em Provérbios, capítulo 4, versículo 25 a 27. Os teus olhos olhem direito, e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Pondera a vereda de teus pés, e todos os teus caminhos sejam retos. Não declines nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. O autor desse provérbio disse para não olhar nem para a direita e nem para a esquerda, mas diretamente diante de ti. Essa passagem, na verdade, é uma orientação para nos blindarmos contra as diversas distrações da vida. A tradução do versículo 27, na versão New Living, em inglês, diz: não seja distraído. Diga isso para seu vizinho. Diga, vizinho, não seja distraído. Agora deixa eu te dar uma definição da palavra distração. Distração é o ato de olhar ou de dar a sua atenção para a coisa errada. A coisa pode não ser errada por natureza, mas naquele momento e naquele contexto da sua vida se torna errada. Vocês estão comigo? Distração é a destruição dos seus sonhos em câmera lenta. Amém? Eu vou dizer isso de novo. Distração é a destruição dos seus sonhos em câmera lenta. Você nunca poderá alcançar os seus objetivos em Deus se você viver distraído. Nunca. Você nunca vai chegar lá, nunca vai conseguir. Distrações, a gente poderia comparar a mosquitos. Quem aqui já esteve num lugar cheio de mosquito? E aí você está tentando concentrar e daqui a pouco, eita! Depois, ai! É uma coisa enjoada, não é? Distrações são assim na nossa vida. A gente está tentando desenvolver alguma coisa, a gente está tentando focar em algo e daqui a pouco lá vem outra coisa. Poxa vida, vem outra. E sabe que distrações, elas acabam prejudicando pessoas, não somente na esfera natural, mas também na esfera espiritual. Eu não sei quantas pessoas, hoje em dia, eu acho que não é tão popular como era. Mas, alguns anos atrás,
Estava uma febre de um jogo chamado Pokémon Go. Alguém já ouviu falar de Pokémon Go, esse jogo? Na verdade, era um jogo que as pessoas baixavam no celular, aí ligavam o GPS e a câmera. E por meio do GPS, o jogo tipo plantava bichos em várias partes do mundo, bichos virtuais. E a pessoa, ela pegava o seu celular com o GPS ligado, a câmera ligada, e ela identificava um bicho, vamos dizer, a 300 metros. Então ela andava olhando assim, procurando ver o bicho. Mas focado totalmente no celular, caminhando e olhando para o celular o tempo inteiro. Eu comecei a ler um pouco a respeito do resultado disso. E eu fiquei assustado que por causa desse jogo Pokémon Go, houve acidentes de carro, porque pessoas estavam dirigindo, jogando, pessoas foram atropeladas, pessoas foram assaltadas, porque enquanto estavam lá, os bandidos, eles estavam caçando os bichos, e os bandidos estavam caçando o celular dele. Teve pessoas que caíram de penhascos. E não foi só uma nem duas. Várias pessoas. Muitas pessoas se machucaram. E algumas pessoas até chegaram a morrer jogando esse jogo. Agora, por quê? Tudo por causa de distração. Essa distração deles levou a feridas. E em alguns casos levou até a morte. E eu quero dizer para você, queridos, que espiritualmente não é diferente. A distração nas coisas de Deus podem também levar a diversos prejuízos. E nós vamos tratar de algumas dessas coisas nesta noite. Eu queria que você abrisse comigo em Efésios 5, versículo 16. Karine parece que está numa tempestade aí, viu? O vento está aí soprando. Efésios capítulo 5, versículo 16, diz assim: remindo o tempo, porque os dias são maus. Amém. Olha que coisa interessante, ele disse: a gente precisa remir o tempo. Por quê? Porque os dias são maus. Quem já observou que a gente ainda não chegou no céu? Que tem coisas que são difíceis, são coisas que levantam para nos opor. Não é tudo um mar de rosas. Tem obstáculos, tem situações. E ele disse: porque os dias são maus, então a gente precisa remir o tempo. Ou seja, como a gente lida com o nosso tempo, vai nos livrar da maldade de cada dia. Na nova versão internacional diz assim: aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. A Bíblia nos instrui a ser diligente e inteligente com o nosso tempo. Porque uma vez que o nosso tempo for perdido, não tem mais como recuperá-lo. Uma das consequências da distração que atinge todas as pessoas de forma igual é a perda de tempo. Todos nós, cada manhã, nos acordamos com uma limitação. E essa limitação é que nós temos apenas 24 horas para fazer tudo o que a gente quer fazer. Quantos sabem que não importa o seu estado civil, não importa a sua condição econômica,
não importa a sua posição na sociedade, ninguém tem mais horas do que ninguém. Temos a mesma limitação diária de 24 horas para fazer tudo que a gente precisa fazer. E quanto mais tempo nós passamos sendo distraídos por aquilo que nós não devemos fazer, menos tempo nos sobrará para fazer aquilo que nós devemos fazer de fato. Muitas pessoas dizem: olha, é porque eu não tenho tempo. Sabe que na grande maioria das vezes, para não dizer todas, isso é uma mentira. A gente precisa se corrigir em algumas declarações que a gente faz, que são rotineiras, que é um vício de linguagem, que a gente já se acostumou de usar aquele tipo de desculpa. Vamos eliminar as desculpas, isso é mentira. A Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira, Deus que é a verdade, vamos falar a verdade. A verdade não é que eu não tenho tempo, a verdade é que eu não fui diligente para administrar bem o tempo que eu tenho. Porque é o reconhecimento da verdade que dá início ao processo de libertação. Enquanto a pessoa está negando, não, eu não tenho isso, não, eu não faço isso, ela jamais pode ser liberta daquilo que está lhe prendendo. Vocês estão comigo? Então a verdade é essa. Diga comigo, eu tenho tempo para fazer tudo que Deus quer que eu faça. Esse é o gancho. Talvez você não tenha tempo para tudo que você quer fazer, mas eu te garanto que você tem tempo para fazer tudo que Deus quer que você faça. Porque Deus não é injusto para requerer de nós algo que nós não teríamos a capacidade de fazer ou de suprir. E eu vou lhe dizer uma coisa: quando você parar para refletir e ponderar o que Deus exige de nós, você vai ver que Ele não é carrasco, não. Você vai ver que Ele não é tão faraó, não. Não, Ele dá espaço para você fazer a obra, para você trabalhar, para você curtir sua família, para você descansar. Ele planeja tudo para que você tenha uma vida completa em todas as áreas, uma vida equilibrada. Amém? Desequilíbrio chega na vida de pessoas que andam distraídas, pessoas que vivem o tempo todo sobrecarregadas. Oh, estou cansado. Oh, meu Deus, eu não tenho tempo. Parecendo um zumbi. Você quer dizer que é Deus que está te deixando assim? Não, muitas vezes, se você olhar bem direitinho, você vai ver que são as distrações que têm sugado o tempo precioso que era para ser aplicado em outra coisa e que não tem volta. Alguém pode dizer amém aqui? Abra comigo também em Marcos capítulo 4, versículo 14. Esse trecho é a parábola do semeador que Jesus ensinou. E eu quero ler ela toda com você, porque nós vamos estar destrinchando algumas coisas dela. Em versículo 14 diz: o semeador semeia a palavra. São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada, e enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Semelhantemente, são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria, mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração. Em lhes chegar a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições, concorrendo,
sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Nessa parábola, Jesus está ensinando sobre a produtividade da palavra de Deus na vida de pessoas diferentes. E cada pessoa mencionada na parábola ouviu a palavra, cada uma. Mas o resultado que cada um recebeu era diferente, dependendo do cenário no qual ela estava inserida. Todas as pessoas nos primeiros 3 grupos que Jesus mencionou tinham problemas. Jesus disse que Satanás roubou a palavra do primeiro grupo. Agora, como foi que ele conseguiu fazer isso? Quando você ler a mesma parábola no livro de Mateus, ele diz que é porque eles não compreenderam a palavra que ouviram. A palavra que você não compreende não pode produzir fruto na sua vida. E é justamente por isso que Satanás detesta o Reima e a Igreja Verbo da Vida. Porque são 2 instituições que estão ensinando a palavra com simplicidade e com clareza. As pessoas estão entendendo e estão se libertando e andando em vitória. Amém? Agora, o problema do segundo grupo já era outro. E Jesus ele vai elaborando a respeito disso. Eles criam na palavra, Jesus disse, enquanto tudo estava bem. Mas quando tribulações e perseguições vieram, eles logo desistiram de crer na palavra. Talvez você conheça alguém assim, né? Que enquanto está tudo maravilhoso, a fé está lá em cima. Mas quando aperta, quando a nuvem fica negra, então a pessoa entra no desespero, né? Ela vive de acordo com a situação externa ao seu redor. Sabe, é fácil crer em provisão quando os seus bolsos estão cheios de dinheiro. É fácil crer em cura quando o seu corpo está totalmente saudável. Mas o verdadeiro teste da nossa fé é na maneira que respondemos quando coisas ruins e desagradáveis nos cercam. Qual é a sua reação numa hora dessa? Todas as pessoas, queridos, que já tiveram uma grande vitória em Deus, tiveram que primeiro enfrentar grandes obstáculos. Você sabia disso? Nada veio de graça. Você pode perguntar pessoas altamente bem-sucedidas na sua vida. Raramente você encontra alguém que recebeu tudo por herança, que recebeu tudo de mão beijada. Tem um grupo bem pequeno, mas a grande maioria teve grande sucesso porque enfrentou grandes obstáculos. O apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios 16, versículo 9: porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu, e há muitos adversários. Olha que coisa interessante. Tem pessoas que estão orando por portas abertas. Senhor, abra uma porta. E graças a Deus Ele abre. Mas não se esqueça desse versículo do apóstolo Paulo. Ele disse: Deus abriu uma grande porta para mim, mas tem muito adversário também me aguardando. Sabe, muitas das portas que Deus abre para nós, antes de entrarmos nelas,
teremos que encarar os adversários. Quando o povo de Israel entrou na terra prometida, a primeira coisa que tiveram que fazer foi encarar os adversários que estavam em Jericó. Imagine, pisaram pela primeira vez na terra prometida, que há anos foi profetizado que eles entrariam. E a primeira coisa com o que eles se deparam são adversários, vindo para opor, vindo para tentar impedir que eles avancem. Sabe, esses adversários e obstáculos que se levantam são investidas de Satanás para tentar fazer a gente desistir de crer. O diabo não pode impedir que a palavra de Deus frutifique. Ele não tem poder para impedir. E como ele sabe disso, ele procura fazer você desistir de crer por causa do que você está sentindo, por causa do que você está vendo, porque dessa forma a palavra não vai se cumprir. A razão que muitas pessoas desistem da palavra no meio de uma tempestade é porque espiritualmente elas estão no lugar errado. Você sabia que você pode estar no lugar certo fisicamente, mas espiritualmente você está bem longe do lugar onde você devia estar? Existem alguns locais nos Estados Unidos que tem tornados, né, onde é comum ter tempestades terríveis passando por lá, no nível mesmo de tornado. E aí, por causa disso, várias pessoas criaram no quintal da sua casa abrigos debaixo da terra, né, para se proteger desses tornados. Agora, eu imagino que a grande maioria das pessoas aqui, quando eu falo isso, você nem imagina como é isso. Então eu trouxe uma foto para que você possa saber como é um abrigo de tornado nos Estados Unidos. Você pode colocar no telão, por favor, essa foto? Pronto, então você pode ver mais ou menos a estrutura. É feita dentro da terra mesmo, tá bom? Aí a pessoa, na verdade é feita para várias pessoas, elas descem lá, fecham aquela porta e vejam o que acontece. Isso acontece na prática. O tornado vem destruindo tudo, acabando com as casas, virando os carros, né? Matando gente e animal que estiver por lá. Mas quem está no abrigo, que é um tipo de esconderijo, está de boa. Está tudo acontecendo, passando por cima, mas elas estão totalmente tranquilas. E elas ficam lá até a tempestade passar, e eles saem totalmente ilesos, sem ser afetados por aquela tempestade. Deixa eu te dizer uma coisa, Salmos 91 diz que há um esconderijo do Altíssimo. E as tempestades de Satanás, elas vão vir, elas vão soprar os ventos, mas a única coisa que a gente precisa é estar no lugar certo. E o lugar certo é no esconderijo do Altíssimo. E a tempestade pode destruir um monte de coisa ao nosso redor, mas enquanto está destruindo, nós estamos lá de boa. Aleluia! Tranquilos, esperando. E é uma característica de uma tempestade: toda tempestade vai passar.
Você nunca viu uma tempestade em algum local que permaneceu, que já tem séculos que está lá? Não, ela vem, mas ela vai. E quando ela vai, está na hora de mostrar que Deus não somente te guardou, mas você vai seguir fazendo o que Ele te chamou para fazer. Aleluia. Nós já falamos dos primeiros 2 grupos de pessoas que Jesus descreveu nessa parábola. Mas eu quero focar mesmo nesse terceiro grupo. Essa é a minha intenção mesmo de ler essa parábola. Porque essas eram as pessoas que estavam envolvidas com os cuidados do mundo, a fascinação das riquezas e as demais ambições. Sabe, todas essas coisas que Jesus menciona aqui tem a ver com distrações. Jesus está descrevendo distrações aqui. Algumas coisas nem pecados são, mas são coisas que distraem pessoas da palavra de Deus. E observe que Jesus disse que a palavra fica infrutífera na vida dessas pessoas. Sabe, queridos, um dos piores prejuízos que ocorre quando alguém que vive, ou com alguém que vive distraída, é que a palavra de Deus não se cumpre na sua vida. É uma das piores coisas que poderia acontecer. Mas tem pessoas aqui que têm promessas de Deus. E eu não estou falando somente da palavra, não. Eu estou falando, o Espírito Santo mesmo já falou contigo. E até hoje, essas coisas não aconteceram. Não porque Deus não é capaz, mas em alguns casos, porque a distração tem sufocado aquela palavra. A tal ponto que há pessoas que já ouviram Deus falar com elas e elas já esqueceram. Elas nem lembram mais daquele sonho. Deixa eu dizer uma coisa. Quando um sonho verdadeiramente queima no seu coração, você não consegue esquecer dele, não. Você acorda pela manhã pensando nele, você vai dormir pensando nele, durante o dia você está falando dele. É desse jeito que você sabe que um sonho de Deus está aceso no seu coração, porque está consumindo os seus pensamentos e a sua fala. Mas quando você se permite ser distraído, aquilo vai ficando cada vez mais ofuscado e mais perdido. Tem pessoas que nem lembram mais o que Deus falou tão forte 2 anos atrás. A Bíblia fala sobre Pedro, que ele andou por sobre as águas. Jesus estava fazendo a mesma coisa. Pedro disse: se for o Senhor, me chame para fazer a mesma coisa. Ele disse: vem. Então, Pedro, ele sai, gente. Nós estamos falando de alguém igual a nós. Aquele cara desbocado. Aquele cara que falava o que não devia. Mas lá está ele, andando por sobre as águas. Eu imagino a cara dos outros discípulos no barco. Mas rapaz, que negócio é esse? E lá vai Pedro, olhando para Jesus, impressionado que ele também está andando sobre as águas. Aí de repente, ele percebe um vento muito forte, soprando, as ondas aumentando, e ele se distraiu. Na mesma hora que ele se distraiu, a Bíblia diz que ele começou a se afundar.
Eu quero lhe mostrar que isso tem um significado espiritual para nós. A distração desativa o poder sobrenatural na nossa vida. Enquanto Pedro estava focado em Jesus, quantos sabem que andar sobre as águas tem que ser sobrenatural? Alguém concorda com isso? Então, enquanto Pedro estava focado em Jesus, o sobrenatural estava se manifestando. Quando ele se distraiu, o sobrenatural se foi. Às vezes pessoas perguntam, por que a igreja de hoje não é como a igreja de Atos? Porque às vezes a gente não vê manifestações sobrenaturais acontecendo como antes. Em primeiro lugar, alguns de nós estamos vendo. Mas talvez não na mesma intensidade, muitas vezes, porque pessoas estão desativando o poder sobrenatural na sua vida devido às distrações. Eu quero que você abra em mais uma passagem, em Lucas 10, versículo 38. Aqui diz assim: indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado. E certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. O versículo 40 diz que Marta estava ocupada com muitos serviços. Já a versão revista corrigida diz que Marta estava distraída com muitos serviços. E eu gosto mais desta versão, especialmente por causa do que a gente está tratando aqui. Marta estava distraída. E qual foi o resultado da sua distração? Ela não teve comunhão com Jesus. E sabe, queridos, o moral da história é essa: distração rouba de nós a nossa comunhão com Jesus Cristo, a nossa comunhão com o Espírito Santo. Marta estava pertinho de Jesus, mas mesmo assim ela vivia frustrada e irritada. Sabe que essas são as características de um cristão que não tem comunhão com Deus? Porque não é só porque Jesus entrou na sua vida que acabou, que agora vamos só cruzar os braços e esperar o arrebatamento. Não, agora é que a gente vai cultivando uma intimidade, um relacionamento com Deus que nos salvou. Ele quer comungar conosco. E muitas vezes isso não está acontecendo. Por quê? Distrações. Tem pessoas, crentes, que não fazem uma oração sequer, até no domingo quando chega na igreja. Sabe que isso é uma vida muito superficial, espiritualmente falando. Marta achou que o problema dela era Maria. É por isso que ela foi se queixar com Jesus. Porque ela entendia que o problema dela não era ela. Né? Tinha nada a ver com ela. Ela que era a boa, fazendo tudo certinho. Agora o meu problema é Maria. E ela queria que Maria estivesse envolvida nas mesmas coisas que ela. Sabe que esse é o problema de uma pessoa distraída? Ela quer que as outras pessoas se distraiam junto com ela. Amém? Uma pessoa
envolvida no ativismo, ela não aguenta ver alguém sentada ou deitado, e às vezes até orando. Ela olha e diz: mas rapaz, tanta coisa aqui para fazer, olha, está aí orando. Mas não está vendo não? Olha que ridículo. Ela está totalmente desembaraçada, a pessoa, distraída com muita coisa, e quer chamar o outro para sair daquela condição de paz, aquela condição de alegria, desfrutar na presença de Deus, para ficar distraído do mesmo jeito, afoito do mesmo jeito. Mas Jesus disse para ela que Maria escolheu a boa parte. Diga comigo: escolheu. Sabe que nessa resposta Jesus estava insinuando que Marta também escolheu a distração. Sabe que ninguém pode nos forçar a estarmos distraídos. Distração é uma escolha que cada pessoa decide fazer ou não individualmente. Se estivermos distraídos hoje, é porque nós escolhemos estar assim. Vocês estão comigo? Agora eu quero ler mais um versículo, porque eu passei toda essa parte do tempo mostrando a você, propositalmente, os prejuízos que a distração causa. Eu quero que isso tenha um impacto na sua vida mesmo. Eu quero que você veja o quanto que você está perdendo por viver distraído. Mas agora vamos na solução. Quem quer chegar na solução? Como vencer a distração? Abra comigo em Lucas 9, 51. O grupo de louvor já pode vir aqui. Aqui diz: e aconteceu que ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. Essa palavra, ou essa passagem, está falando sobre Jesus. E observe a frase, intrépida resolução. Todo mundo diga isso comigo. Diga: intrépida resolução. Jesus havia decidido ir para Jerusalém. E a sua decisão foi tão firme e tão focada que dava para perceber a seriedade até no seu rosto. Nada nem ninguém iria deter Jesus de chegar em Jerusalém. Havia nele uma intrépida resolução. E eu creio, queridos, que a razão que muitas pessoas acabam cedendo às distrações é justamente porque elas ainda não tiveram uma intrépida resolução para fazer aquilo que eles deviam fazer. A verdade é que o compromisso de muitas pessoas com Deus e com as coisas de Deus ainda é superficial. Muitas pessoas querem organizar Deus na sua agenda, ao invés de organizar sua agenda em Deus. Muitos crentes, por não se comprometerem com Deus por inteiro, ainda estão em cima do muro sobre diversas áreas na sua vida. E é esta indecisão espiritual e emocional que os deixa vulneráveis perante as distrações. Porque não tomou nenhuma posição, aí está meio vacilante. Quando a distração vem, assim como um vento, leva. Porque não está firme, os pés plantados, uma intrépida resolução dentro do seu coração. Queridos, enquanto o plano B ainda for uma opção por nós, ou para nós, então as distrações continuarão tendo força contra nós.
O que acaba com a força da distração na nossa vida é quando há da nossa parte uma intrépida resolução. Ou seja, vai ser do jeito que Deus determinou e pronto. Aleluia. Vamos declarar isso. Vai ser na minha vida do jeito que Deus determinou e pronto. Aleluia. Esta questão tem que estar resolvido dentro de mim. É algo que eu não abro mão. É algo que não tem volta. A decisão já foi tomada, a ponte já foi queimada, é isso e mais nada. Ninguém me tira, nada me tira. Isso que é uma intrépida resolução. E aí, meu amigo, não tem demônio, não tem tribulação, não tem tempestade, não tem obstáculo. Eu fico pensando naquele homem que era paralítico. E ele estava deitado lá. Jesus estava dentro de uma casa lotada, super lotada. E eles sabiam que Jesus curava. Pegaram aquele homem numa maca e levavam até Jesus. Vamos levar. É uma cruzada de cura. Ele vai impor as mãos e ele vai ser sarado. Só que quando chegaram lá, um obstáculo. Eles não conseguiram entrar. O povo não saía, não dava vez. E sabe que são essas horas que se separa o homem do menino, o compromissado daquele que é superficial. Eles estavam com uma intrépida resolução: a gente não sai daqui até esse homem se levantar dessa marca. De um jeito ou de outro a gente vai entrar, a gente vai conseguir. Eu vou lhe dizer uma coisa, queridos. Quando uma pessoa estiver decidida desta maneira, não tem distração que vai lhe tirar do caminho. O que falta na nossa vida é esse tipo de intrépida resolução. Amém? Vocês entenderam hoje à noite? Eu quero pedir para você ficar em pé. Glória a Deus. Eu sei que com essas palavras eu estimulei muitos pensamentos em vocês. Eu tenho descoberto no decorrer do meu ministério que às vezes são os cultos onde você recebe menos amém que surtam mais efeito. Porque a palavra está sendo meditada e absorvida. E é para isso mesmo. Era para estimular você para pensar, sondar sua vida. E a partir de hoje à noite, você tomar algumas posições. Você plantar os pés e dizer: é isso que eu quero, é esse tipo de vida que eu quero, é esse sonho que eu quero que manifeste na minha vida. Então eu não abro mão. E aí sim, você vai estar focado, desligando o celular, trancando a porta, fazendo o que você tem que fazer, para que a sua atenção esteja firmemente no autor e consumador da sua fé. Você pode levantar suas mãos agora nesse momento. Aleluia. Fale com Deus aí onde você está. Coisas particulares que talvez você tenha que ventilar para Ele, dentro daquilo que você ouviu hoje. E Senhor, eu procurei, dentro das minhas possibilidades, transmitir com clareza algo que estava dentro do meu coração para o teu povo. Pai, eu creio que eles já percebem algumas áreas de distração que têm prejudicado eles. Minha oração, Pai, é que esse culto
seja um divisor de águas na vida deles. Que eles possam, a partir desse dia, tomar aquela posição e dizer: não, eu não vou ser levado mais, eu não vou ser dominado por nada a não ser a palavra de Deus e o Espírito Santo. Eu estou pisando o pé, eu estou tomando uma intrépida resolução na minha vida hoje, e eu declaro que será assim. E pronto, Pai, que o Senhor esteja ajudando cada um deles chegar a esta posição, porque ao chegar a esta posição, eles vão experimentar coisas em Deus que eles nunca experimentaram antes. Portas vão se abrir, bênçãos vão se manifestar, e esta é a tua vontade para cada um deles. Muito obrigado, meu Pai, por essa operação poderosa do teu Espírito dentro deles, em no nome de Jesus. Amém e amém.